Pois bem, pessoal, mais uma vez estamos aqui para discutir os eventos aí do século XX, a geopolítica do século XX, e é sem sombra de dúvida que o evento mais importante do século XX tenha sido a Segunda Guerra Mundial, né? É um divisor de águas, foi um evento de grande monta, então assim, é um evento que volta e meia é cobrado tanto no Enem quanto nos vestibulares. Então é importante que a gente tenha em mente que foi um evento que ocorreu entre 1939 até 1945 e que envolveu o mundo inteiro, quer dizer, envolveu aí os 5 continentes em 6 anos de guerra, que vitimou aí uma quantidade de pessoas estimadas em 60 milhões de pessoas, destruiu países, criou situações extremamente complicadas. Bem, mas para falar de Segunda Guerra Mundial, ela não foi um evento isolado, ela é parte integrante de uma série de eventos que antecederam. A gente pode dizer que os antecedentes, um principal antecedente da Segunda Guerra Mundial foi a própria Primeira Guerra Mundial. Quando a Primeira Guerra Mundial termina, ela não reduz as tensões. Houve um alívio momentâneo das tensões, mas o próprio Tratado de Versalhes, assinado em 1919, cria uma situação vexatória para a Alemanha, que depois seria usado pelo próprio Hitler como desculpa para o processo dele, para a expansão militar, para a expansão territorial que o Hitler vai fazer. Então, quais são os antecedentes da Segunda Guerra Mundial? A gente pode citar aqui alguns. Primeiro, a Primeira Guerra Mundial e seus assuntos não resolvidos. O primeiro. 2, nós podemos dizer também que foi a própria Liga das Nações, a antecessora da ONU, que não tinha condições, não tinha instrumentos de interferir nessa política expansionista. Então, assim, a Liga das Nações foi construída no intuito de gerenciar conflitos, mas não conseguiu. 3, a própria política de apaziguamento que a Europa, eu digo Europa, principalmente a França e a Inglaterra, adotaram a partir da ascensão de Hitler. Então a gente já está com 3. 4, a expansão hitlerista a partir de meados da década de 30. 5, a própria crise de 29, que mergulhou o mundo em situações extremamente complicadas. Óbvio, esses são os eventos que mais ajudaram nesse processo de construção da Segunda Guerra Mundial. Bom, a gente está falando sobre o que antecedeu. Bom, a Segunda Guerra Mundial vai eclodir em 1939. Antes, a Alemanha, no seu processo de expansão, conquista, anexa a Áustria, a região de Sudetos, anexa a Tchecoslováquia, e quando ela invade a Polônia em 1939, eclode a guerra. Por outro lado, a Alemanha já havia invadido a Albânia, o Japão, lá no Oriente, havia invadido a Manchúria em 1931 e depois a China em 1937. Então, o eixo, né, Roma, Berlim, Tóquio, ou seja, essa organização chamada Eixo, ela já vinha com uma postura militarista, expansionista, que vinha gerando tensão. E quando houve a invasão da Polônia, eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Bom, quero chamar a atenção de vocês que eu posso dizer que a Segunda Guerra Mundial ela ocorreu em 3 atos. Primeiro ato, uma expansão impressionante do eixo. De um lado, a Alemanha conquista o norte da Europa, conquista a região do Benelux, conquista a França, tem aliados em todos os locais ali da Europa. Por outro lado, o Japão se expande para além do seu arquipélago e da China, vai até o sudeste asiático, controlando aquelas possessões britânicas e francesas. Então eu tenho o primeiro ato que vai de 1939 até 1941, é o período de expansão do eixo. Então esse período, praticamente, quem visualizasse esse momento, pensaria, o eixo vai ganhar a guerra. Até porque os aliados não existiam mais, porque só sobrou a própria Inglaterra lutando contra a força dos exércitos nazistas. Então, de repente, algo ocorre em 1941, em meados de 41, ali em junho, julho de 41, que foi a invasão alemã
na União Soviética. E essa invasão precipita a entrada da Rússia, quebrando aquilo que nós chamamos de Pacto Germano-Soviético. A entrada da União Soviética na guerra começa a mudar o conflito, isso em 1941. E no final de 41, os japoneses atacam Pearl Harbor, atraindo para a guerra os Estados Unidos. Aí se constitui a outra força. Aí nós dissemos que, olha, no primeiro ato, que vai de 1939 até 41, expansão do eixo. Segundo ato, que é o ano de 42, é a organização dos aliados. Na Conferência de Teherã, eles criam estratégias para ganhar a guerra. E em 1943 começa o segundo ato, o terceiro ato, que é a expansão dos aliados. Começa com a Batalha de Stalingrado vencida pelos soviéticos, junto com a tomada da Sicília pelos aliados e a invasão da Itália. Então, a partir daí, a partir de 43, o eixo avança sobre os aliados avançam sobre o eixo, tomando terras do Mediterrâneo. Os soviéticos ganham áreas importantes do leste europeu e o Japão começa a perder território no Pacífico. E aí culmina com 1944, que é o desembarque da Normandia, o dia D. Posteriormente, nós temos também um evento interessante, que é a invasão russa da Polônia, e aí vai em direção à Alemanha. A guerra já estava terminada, então só faltava a rendição alemã, e isso ocorre na primavera de 1945. A Alemanha se rende, né, na verdade capitula, e pouco tempo depois o Japão também capitula com as duas bombas de Hiroshima e Nagasaki, e a guerra terminou, trazendo consequências terríveis e mudando mais uma vez a relação de força, ou seja, uma nova ordem mundial se estabelece a partir do fim da Segunda Guerra Mundial e vai desembocar no que foi chamado de Guerra Fria. Então é isso, um abraço e até a próxima.